Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. São 6 horas 23 minutos do dia 17 de março de 2023. Hey, Larilarai, a gente passa por uns perrengues. Fui no dentista ontem e a gente fica sem condições, né? É necessário fazer um tratamento dentário às vezes, né? Então, o meu tratamento é de certa forma longo, então às vezes a gente sai sem condições, né? Boca doendo, musculatura doendo, tanto fazer esforço para manter a boca aberta e broca e todas aquelas coisas que são assustadoras, né, para quem vai no dentista. É isso aí, né? E eu falando aqui, né, das minhas coisas particulares, né? Tem gente que se incomoda, né? Tem gente que acha que eu não devia ficar falando das coisas da minha vida em redes sociais, em YouTube, mas eu acho o seguinte, meu. Se eu quiser falar de mim, eu falo, tá? Se eu quiser falar de mim, dos meus problemas, né? Tem gente que fala que eu uso as redes sociais para ficar falando meus problemas, né? Do quanto a minha vida é ruim. Minha vida não é ruim, não, viu? Apesar de tudo, apesar de não estar nos padrões do grande entendimento de algumas pessoas, minha vida não é ruim, não. Não é ruim, não. É difícil, mas não é ruim porque tem gente que vive muito pior. Eu, graças a Deus, eu tenho uma casa velha para morar. Tem gente que nem casa tem, né? Tem gente que tá morando aí debaixo da ponte, tem gente que tá morando com sogra, tem gente que tá morando de favor, né? Tem gente que tá morando na rua, dormindo na marquise de loja. E graças a Deus e graças aos meus pais, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. É uma casa antiga, sim. Ficou para mim a responsabilidade de reformar, porque como teve gente aí que fez questão de ficar lembrando que a minha mãe não está mais aqui, né? Porque acho uma covardia muito grande usar essa parte que mais machuca a gente, né? Da gente lembrar que a mãe da gente, o pai da gente não está mais aqui e a pessoa ficar lembrando isso para machucar a gente, para humilhar, né? Mas tá tudo bem. Então a pessoa às vezes acha que a gente não pode ficar falando da vida da gente em rede social. Não, eu não posso falar dos outros, tá? Eu não posso ficar fazendo fofoca dos outros, tipo ir na casa dos outros e ficar reparando, depois ficar comentando na rede social. Eu não posso, por exemplo, né? Eu não posso, por exemplo, é, 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 ver lá na casa dos outros, de repente o casal lá tem uma briga. Aí eu venho na rede social e falo: Nossa, o fulano de tal brigou, ele e a mulher brigaram. Olha, eu não posso falar isso. Eu não posso falar: Olha, a casa do fulano é velha pra caramba. Olha, a casa do fulano é isso, tem não sei o quê. Eu não posso ficar falando isso, né? Como já fizeram comigo. Então, assim, a questão de falar ou não falar certas coisas. Sabe, a pessoa fala, eu não exponho a minha vida na rede social. Eu não falo dos meus problemas na rede social, nas redes sociais. Pois é, você escolheu não falar e eu escolhi falar. Então eu não posso falar de você, não posso falar o seu nome, não posso falar o nome da empresa que você trabalha, não posso falar uma série de coisas a respeito de você. Mas de mim eu posso falar o que eu quiser. Se eu falar que eu estou vivendo uma situação difícil, se eu quiser falar, eu posso. Porque é de mim que eu estou falando, tá? Se eu quiser, sei lá, se eu acordar aqui, vou pro banheiro, meto o pé aqui na escrivaninha, machuco o meu pé e quiser falar que aconteceu isso, eu posso, eu estou falando de mim, tá? Não venha cagar regra, falar que eu posso, que eu não posso publicar na minha rede social, na minha casa, no meu site, na minha página de internet. Falar de mim, eu falar de mim, eu posso falar o quanto eu quiser. Se as pessoas vão achar que eu sou um fracassado, que eu sou um perdedor, que eu sou um coitado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso aí é opinião das pessoas. É opinião das pessoas. E se me ofender, eu achar que devo processar, eu processo. Então, por isso que quando eu vou falar de coisas que acontecem comigo, coisas desagradáveis que acontecem comigo, você está vendo,
imagens da estação Júlio Prestes, localizada no centro de São Paulo, que era Estrada de Ferro Sorocabana, depois virou FEPASA, depois virou CPTM e agora pertence à Via Mobilidade, que por enquanto está usando os trens emprestados da CPTM. Bom, então se eu quiser, tá? Se eu quiser falar dos meus problemas particulares para todo mundo, eu falo. Não cague regras para mim. Não vem falar, você é imaturo, você é isso, você é aquilo. Fica querendo, fica se expondo para todo mundo. Eu falo o que eu quiser. Agora, se eu falar de você usando o seu nome, falando onde você mora, dando o nome da empresa que você trabalha, expondo você, aí você pode até se dar o luxo de me processar. Mas não fica cagando regra, querendo me diminuir, tá? Me diminuir porque o material é meu, a câmera é minha, a TV é minha, o computador é meu, a rede social é minha, a minha página, né? A página é minha. Eu não violando os direitos lá, né? Não violando as regras de lá, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou fazendo. E, e por aí vai, né? Falando aqui em ferrovias, né? Parece que as ferrovias vão se abrir tanto para carga como passageiros. É claro que eu só acredito vendo, porque muitos governadores prometeram trem para lá, trem para cá, trem para não sei onde, sabe? O trem voltar para Sorocaba, o trem fazer o trecho entre Jundiaí e Campinas, ou São Paulo e Campinas, entre São Paulo e a cidade de Americana, entre São Paulo e São José dos Campos, enfim, N promessas acontecem aqui. Então a gente vê que ah, com o governador Tarcísio Gomes de Freitas existe uma luz no fim do túnel de que isso pode acontecer. Eu não quero aqui falar que vai acontecer, que o Tarcísio vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer acontecer e o negócio vai rolar e vai isso, vai aquilo. Eu não quero dar esse tipo de falsa esperança para as pessoas, porque isso é muito ruim, né? Porque teve muita gente prometendo, prometendo isso e aquilo para os seus eleitores, para a sua audiência e nada, né? Por exemplo, a restauração, a nova estação de Francisco Morato. Olha, levou quase 10 anos, né? Levou mais de 10 anos, levou uns 10 anos, né? 10 anos. Porque desde 2013 eu costumo ir de trem para Jundiaí, dar um rolê lá e dar uns rolê em Jundiaí, nos trens da CPTM, enfim, já estava aquela estação provisória, né? E aí, nesse ano, né, de 2021, parece que foi 2021, os caras inauguraram a nova estação de Francisco Morato. Então, levou quase 10 anos para os caras concluírem essa obra. Os caras fizeram uma estação improvisada, que o pessoal chamava de estação de lata, e lá em Francisco Morato agora tem uma bela estação, né? Aqui tem reformas, né, na estação Júlio Prestes, né, que antes era chamada Estação São Paulo, e ali na frente tinha um antigo terminal rodoviário que quando eu era criança eu já cheguei a usar esse terminal rodoviário, depois que fizeram o terminal rodoviário do Tietê. Era um terminal bonito, com vitrais, tudo, mas ele era inviável, né? Não tinha plataforma para todos os ônibus. Tinha ônibus que você tinha que pegar na praça. Você comprava a passagem, aí o cara falava, ó, na praça o número do ônibus é esse, esse, esse. E aí você saía pela praça, circundando a praça para ver se você localizava o ônibus. E o trânsito era terrível para chegar no terminal rodoviário aqui chama Terminal da Luz, mas ficava exatamente na frente da estação de Júlio Prestes. Então a gente fala aqui das coisas sobre essas promessas, né, do trem, porque quer queira, quer não, gente, o trem é necessário. O trem é necessário. Como foi tão necessário no passado, ele é mais necessário hoje,
Porque hoje nós temos uma massa populacional muito maior do que nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, né? Então a gente tinha aqui, em 1970, cerca de 90 milhões de brasileiros, né? E hoje nós temos 210 milhões de brasileiros. E hoje peca também o ônibus, né? Não tem ônibus na sua cidade para todos os lugares como tinha antigamente. Tem lugares que você tem que viajar para outra cidade, por exemplo, em Araraquara. Se eu quiser ir para Sorocaba, por exemplo, não tem jeito, não tem ônibus de Araraquara para Sorocaba. Talvez o Guerino 600 é, possa nos ajudar, mas não tem ônibus de Araraquara para Sorocaba, por exemplo. O que eu tenho que fazer para chegar em Sorocaba? Ou eu vou até Piracicaba e lá pego um ônibus para Sorocaba, ou eu vou até Campinas ou até Jundiaí, pego um ônibus e vou para Sorocaba. Então, assim, uma cidade tão grande como Sorocaba, mais de 600 mil habitantes, precisava ter essa ligação, né? Araraquara tem o quê? Tem 240, 245 mil habitantes, né? Não deixa de ser importante, mas, sabe, são duas cidades importantes. Araraquara, São Carlos, Sorocaba, Rio Claro, né? Americana, Limeira, Botucatu, sabe? Então, deveria ter essa ligação com essa bela cidade aí, né? Então, tem lugares aí que não tem ligação com Bauru, por exemplo, que é uma grande cidade também, né? E tem gente que chega em Araraquara para poder ir em Bauru, né? E não tem muitos horários de Araraquara para Bauru, então tem que ficar bem atento em relação aos horários, né? Então, assim, a gente preza aqui pela logística para melhorar o transporte, tanto o transporte municipal, transporte intermunicipal, né, e também o transporte ferroviário de passageiros. O pessoal fala, mas o trem de passageiros vai atrapalhar o trem de cargas. Eu duvido muito que em Campinas, para Campinas, que a linha era uma bitola dupla, que eles simplesmente inutilizaram uma das vias, e outra, de Campinas para Jundiaí, sabe quantos trens de carga passam entre essas cidades? 4 ou 5 e ainda de madrugada. Então acho que o trem de passageiros, nem que tivesse ali uns 4 trens diários, ou 6 ou até 10 trens diários entre Campinas e Jundiaí, ou Campinas e São Paulo, não ia atrapalhar a MRS coisa nenhuma. É coisa de quem não quer fazer. E também a máfia, né? A máfia do rodoviarismo, né? Donos de empresas que não querem que o trem volte para a cidade de Campinas de jeito nenhum. Campinas tem 1.200.000 habitantes. Como é que uma população dessa pode ficar sem o transporte ferroviário de passageiros? Então não existe. Isso aí é desculpa, isso aí é balela que os caras inventam para não trabalhar e deixar a população passando os maiores perrengues. Então, das duas, uma, né? Tem que ter mesmo, porque você vê na Europa, pô, na Europa, nos Estados Unidos, em países evoluídos, países de primeiro mundo, eles investem no transporte ferroviário de passageiros. E não me venha com essa desculpa de que no Brasil não funciona, no Brasil não vai dar certo, porque veja bem, os norte-americanos investem no transporte ferroviário de passageiros, os europeus também, os asiáticos também, o pessoal do Oriente Médio também. Alguns países da África, como África do Sul, Moçambique, Angola, Quênia, Egito, eles também investem no transporte ferroviário de passageiros de longo percurso. A Austrália também investe. Então o Brasil está certo? Então o Brasil abandonando ferrovias, o Brasil está certo? Então o resto do mundo é que está errado? Então o Brasil é o cara top, né? O Brasil é o top do pica das galáxias que sabe exatamente o que está fazendo e o mundo está errado. Eu nunca vi um país tão errado como o Brasil. É um país continental, meu. É um país continental. 8 milhões de quilômetros quadrados. Vai me dizer que um país desse tamanho não precisa de ferrovias? Precisa tanto de trens de carga como trens de passageiros. Então não existe essa conversa fiada. Tem que parar com essa conversa fiada e realmente investir
no transporte ferroviário de passageiros. Tarcísio Gomes de Freitas, como governador do estado de São Paulo, né, o pessoal da oposição chama ele de forasteiro. É porque ele não é de São Paulo, ele não nasceu em São Paulo, é carioca. E o pessoal fala que ele não pode ser governador de São Paulo porque ele não sabe onde ficam as cidades paulistas. Olha o pensamento dessa gente. Olha o pensamento dessa gente. E o cara ele fez muito mais como ministro do que qualquer governador, qualquer prefeito aí. Daí a gente torce realmente, né, que eu só acredito vendo, a gente torce realmente para que o governador consiga concretizar essa proposta de muitos governadores, muitos candidatos paulistas que se candidataram, que ganharam eleições aqui no estado de São Paulo, governadores nascidos no estado de São Paulo, que prometeram o trem de passageiros e nunca cumpriram. Nunca cumpriram. Então, vai ser um tapa na cara de muitas pessoas que acham que o cara, porque não é paulista, não vai fazer um bom governo. Olha os paulistas o que fizeram aqui no estado de São Paulo. É pedágio para tudo quanto é lado. Nós temos pedágio, temos as melhores rodovias do país, sim, mas a gente paga por isso. Pedágio sobre pedágio sobre pedágio. E a falta de interesse em não investir no trem é porque trem não paga pedágio. Você já imaginou se um trem de carga tivesse que pagar pedágio por eixo, por rodeiro? É isso aí. Galera, se você gostou do vídeo, clica no sininho, clica no joinha e aí você se inscreve no canal e aí a gente vai aqui mostrando vídeos legais aqui para você. Beleza, galera? Um abraço para todos, que Deus abençoe e agora sim eu tô podendo reformar a minha casa. Ei, larilará, hein? Agora sim, as coisas acontecem na vida da gente quando a gente precisa. E é no tempo que a gente precisa. Não é na hora que a gente quer, ou porque fica alguém pressionando, porque fez isso, fez aquilo, aconteceu e não sei o que lá. Não é porque as pessoas pressionam e você vai ter que fazer as coisas no tempo que as pessoas pressionam. Afinal de contas, quem tem que cuidar da minha casa sou eu. E já comecei aqui, graças a Deus, conseguindo aqui guardar dinheiro e em breve aqui a gente vai começar. Semana que vem a gente já começa já a reformar tudo aqui. Eu sei que não é da conta das pessoas, mas eu falo sim. Em se tratando das minhas coisas, da minha vida, eu falo se eu quiser, eu falo quando eu quiser. Tá bom, galera? Despedindo aqui. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus.